só como a decoração é maravilhosa. Jéssica, peraí, você acabou de falar que a gente precisava delimitar as funções e agora você fala que a gente precisa integrar as funções diferentes? Sala e home office juntos. Como é que a gente vai unir essas duas funções tão diferentes no mesmo espaço? É isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Olá, eu sou a Jéssica Fila, eu sou designer de interiores e fundadora do The Aluguel, um escritório que é focado em projetos para imóveis alugados e reformas sem quebra-quebra. Aqui no YouTube você acompanha um pouquinho do meu trabalho e eu também trago dicas, conselhos e sugestões para você poder aplicar aí na sua casa também. Você é daquele grupo de pessoas que precisou adaptar um escritório no meio da sua sala? Sim, então o vídeo de hoje é para você. Eu vou te contar 5 soluções de como é que você vai fazer para deixar essas duas funções mais equilibradas e harmônicas dentro do mesmo espaço. A primeira coisa que eu preciso te falar, ela parece óbvia, mas não é. São as medidas, gente. Nossa área de trabalho, ela precisa estar com as medidas corretas, senão a gente vai começar a sentir dor nas costas, dor no ombro, dor na mão, dor no antebraço. Então é super importante que a tua mesa ela tenha 75 centímetros de altura na profundidade da tua mesa. Então, o quão profunda ela é, a gente varia aí de 50 a 60 centímetros, tá? Já até fiz projetos que a gente precisou fazer uma profundidade menor, porque o espaço era realmente muito pequeno, mas assim, o mínimo do mínimo é 45, tá? E se você puder ficar aí entre 50 e 60 é o ideal. Em relação à largura, o comprimento da tua mesa, aqui vai depender bastante do espaço que você tem aí. Mas um mínimo de 90 centímetros é legal porque você consegue apoiar o teu notebook, o teu computador, ter ali mais alguma coisinha do lado sem precisar ficar muito espremido. E também é o ideal para as tuas pernas ali, né? Que lembra que elas vão estar ali embaixo e elas vão se movimentar. É claro que quando a gente fala de medidas, gente, a gente tem essas medidas ergonômicas que são universais, que consideram alturas médias, tá? Mas se você é uma pessoa muito alta ou uma pessoa muito baixa, isso vai precisar ser adaptado para a tua realidade, tá? Mas se você ali é uma pessoa com uma altura mais comum, né, 1,60 m, 70, 1,80 m, essas medidas valem com certeza. A segunda coisa que você precisa saber ao integrar uma área de trabalho no meio da sua sala é que você precisa delimitar as funções. Isso é super importante em ambientes que a gente tem funções diferentes. Então, não só numa sala com home office, mas também numa sala de TV, com uma sala de jantar, por exemplo. É importante que o nosso olhar, ao entrar nesse espaço, ele entenda que cada coisa é uma coisa diferente. E como é que você vai fazer isso? Dá uma olhadinha nesse projeto aqui do escritório, né? A gente tinha ali uma sala pequenininha. E o que a gente fez para demarcar bem essa área de escritório? A gente usou um quadrão ali demarcando isso. Então, como você viu aí nesse projeto, os quadros são uma excelente opção para fazer isso. A pintura também é uma outra ideia. Você pode marcar ali, seja com uma faixa, um arco, algum tipo de pintura, você consegue demarcar ali o teu escritório para delimitar as funções. Tapetes também ajudam, prateleiras também são ótimas. Se você gostou da ideia de usar a pintura para demarcar o teu espaço, eu preciso te dizer que a gente tem um guia, sim, é o guia de pintura de interiores, para você aprender a pintar o passo a passo da pintura, para você saber todas as ferramentas que você vai precisar, mas também a gente coloca ali para você quais são as combinações de cores ideais e a parte que eu acho a mais legal de todas, a gente te dá uma lista com todos os nomes e marcas de tintas que a gente mais usa nos projetos aqui do escritório. Terceiro ponto que você precisa saber é que você precisa integrar as funções. Jéssica, peraí, você acabou de falar que a gente precisava delimitar as funções e agora você fala que a gente precisa integrar
integrar as funções diferentes? Exatamente isso que eu tô falando para você. Enquanto a delimitação ajuda nesse visual de um ambiente mais organizado, a integração dessas duas funções nos ajuda a ver um ambiente mais harmônico e equilibrado. Vou pedir aqui para o editor colocar na tela a mesma imagem do projeto nosso que eu acabei de mostrar para vocês, que enquanto o quadro, veja que o quadro ele delimita a função de escritório ali, mas ao mesmo tempo a gente tem um móvel, né, feito em MDF, que ele une, né, ele une a função de escrivaninha, tem ali o espaço para a cervejeira e em cima da cervejeira ainda é um apoio para entrada e saída de casa com porta-chaves, pode colocar uma cafeteira ali e fazer uma área de bebidas também. Além disso, a cor do MDF, ela conversa com toda a cor restante do ambiente. Essa é a ideia quando a gente fala em integrar. Os mesmos itens que eu falei para você lá na delimitação, que você pode usar para delimitar um ambiente, você pode usar também para integrar. Veja só como a decoração é maravilhosa. Tanto a pintura, as prateleiras, os quadros, as cores, os tapetes, você pode usar. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher alguns elementos para delimitar a função da tua área de escritório e outros elementos para integrar essas funções, tá? No caso do projeto que eu te mostrei, o quadro foi usado para delimitar e o móvel e a cor desse móvel para integrar. Você já tinha parado para pensar nisso? Que dentro de um ambiente que a gente tem mais de uma função, é importante delimitar e integrar ao mesmo tempo? Eu imagino que não, né? Então eu vou falar para você começar a reparar nisso quando você vê imagens de projetos de arquitetos que você gosta, dá uma olhadinha e começa a pensar, como é que ele integrou? Como é que ele delimitou? Isso vai abrir o teu olhar. Se você tá gostando desse vídeo, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque toda semana, segunda-feira, 19 horas, tem vídeo novo te ensinando a decorar algum cantinho da sua casa sem quebra-quebra. O quarto ponto que você precisa ficar atento na hora de colocar um escritório na sua sala é com relação ao móvel que você vai colocar, a escrivaninha que você vai colocar ali. É muito importante que essa escrivaninha, esse móvel, que pode ser que faça as vezes de uma escrivaninha, ele converse com todo o resto, seja na cor, seja no formato, né? Para não parecer que simplesmente você tinha uma sala ali e colocou uma escrivaninha do nada que não tem nada a ver com o resto do teu espaço. Então é importante ter essa conversa. Na decoração como um todo, né? As coisas precisam conversar entre si. Não é necessariamente combinar, tá? Combinar é quando a gente pega uma cor igual a outra e coloca ali. A conversa não, a conversa ela é um pouco mais fluida. Então, às vezes, você tem um tom de madeira mais escuro no teu rack, você colocou um tom médio ali na tua escrivaninha que conversa com aquele outro tom de madeira que tá lá no teu rack. Não tem problema misturar tom de madeira, tá? Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o link na descrição. Além dessa conversa dos móveis, é super importante também que você compre um móvel que seja multifuncional. Então, se eventualmente você deixar de trabalhar ali na tua sala, né? Você voltou a trabalhar 100% presencialmente, ou você foi fazer outra coisa, não vai mais trabalhar ali, que esse móvel ainda tem uma utilidade na tua sala, né? Ninguém quer comprar uma coisa para em seguida aquilo ficar sem utilidade. Eu gosto muito de usar aquelas escrivaninhas que são também uma estante, sabe? Vou pedir pro editor colocar algumas imagens aqui na tela para você entender do que eu tô falando. Elas são ótimas, porque além delas terem, né, essas duas funções de ser uma estante e uma escrivaninha, elas trazem altura para o ambiente, você consegue colocar uma decoração bonita ali nas prateleiras e deixar a sua sala bem charmosa. O nosso quinto ponto, eu acho que é o ponto da polêmica, que é a cadeira. Primeiro ponto que eu preciso falar com vocês sobre cadeira.
A cadeira precisa ser confortável. Essa é a primeira coisa, a primeira regra de todas. Você precisa sentar e sentir que ela é uma cadeira confortável. Mas, pensa bem, a gente tá colocando uma cadeira de escritório no meio da sua sala. Então é importante que ela tenha um design bonito, que converse com o teu sofá, com o tapete, com aquele ar mais aconchegante que uma sala tem. Porque senão o que vai acontecer? Essa cadeira pesada, com ar de escritório que você colocou na tua sala, ela vai ser o ponto focal do teu ambiente, vai ser a primeira coisa que as pessoas olham quando entram no teu ambiente. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu fiz uma seleção aqui de cadeiras que eu considero mais bonitas, mais discretas, mas que são ao mesmo tempo confortáveis, e também uma seleção de cadeiras que eu considero que são cadeiras mais pesadas, que não ficam legais na sala. Eu vou pedir para o editor colocar as imagens aqui para vocês darem uma olhada nessas cadeiras que eu costumo gostar bastante, tá? Eu fiz uma seleção bem grande, então assim, eu fui bem generosa, mas o que eu quero que vocês reparem mais nessa seleção? Elas são cadeiras com design mais limpo, né? Então sem muitas costuras. Temos cadeiras pretas? Temos cadeiras pretas, mas são mais leves. Mas vocês vão reparar aí que no geral, elas não são necessariamente todas pretas. A gente tem aquelas cadeiras que são mais beges, mais amarronzadas. Por quê? Não fica aquele grande peso ali daquela cadeira preta dentro da sua sala. Já as cadeiras que eu considero que são pesadas demais para você ter dentro de uma sala, não tô falando que elas são desconfortáveis, tá? Tô falando que elas ficam pesadas num ambiente de sala. São essas cadeiras que eu vou pedir pro editor colocar na tela para vocês darem uma olhada. Elas têm muitas costuras, elas são grandes demais também. Essas cadeiras é melhor você deixar lá pro escritório mesmo, aquele ambiente que foi designado para ser apenas escritório. Deixa lá que é mais garantido. Preciso te falar que se você tá com muita dificuldade para incluir aí um home office na sua sala ou em algum outro ambiente da sua casa, a nossa consultoria com certeza vai te ajudar. Vou deixar o link aqui na descrição para você conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou deixar um vídeo aqui para você ver em seguida como fazer uma reforma sem quebra-quebra na sua sala. Dá uma olhada que você vai gostar.